Glória a Deus. Queridos, qual é, na opinião de vocês, o versículo mais conhecido da Bíblia? Salmo 23, excelente. Quem conhece o Salmo 23? Não conhece o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ah, lembrou, né? Outro texto, o mais conhecido da Bíblia, ele é chamado do texto-chave da Bíblia, ele fala de salvação. Pronto, não vou pregar mais. João 3,16. E o que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Excelente. É chamado o texto-chave da Bíblia. Mas eu quero fazer para você uma pergunta nessa noite. Qual momento aconteceu esse texto? O que se passava na história, na circunstância, no povoado, na cidade, quando Jesus falou sobre isso? E por que nós lemos apenas esse versículo e não procuramos ver o que vem antes e o que vem depois? Você sabia que antes desse versículo ele fala sobre Moisés? Então abra comigo, João 3. Você vai abrir a sua Bíblia em dois textos. O primeiro dele é João 3, e vai deixar ele marcado, e vai abrir num outro texto em Números 21. Pastor, onde está Números? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números. 4 livros da Bíblia. Números 21 e João 3. E eu vou começar com vocês lendo João 3, que diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se de Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Versículo 4. Perguntou Nicodemos: como assim alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Descobriu a pólvora, né? Com essa pergunta. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim, acontece com os que são nascidos do Espírito. Versículo 9. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse-lhe Jesus: você que é o mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhes que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos, do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés, olha só, presta atenção. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto,
assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ver o que me chama a atenção de início nesse texto. É que antes do versículo mais conhecido, mais proclamado e dito sobre a salvação, o versículo que vem antes dele, o versículo 15, diz assim, o 14 em diante: da mesma forma como Moisés levantou a serpente. Mas que coisa estranha. A gente está falando de salvação. A gente está falando das coisas espirituais. O que tem a ver a serpente com isso? Porque se a gente pensa na serpente na Bíblia, o que a gente lembra? O capeta. Lá no Éden, tentando Eva. Ou então a serpente no Apocalipse, o dragão. Mas aqui está falando antes da salvação, ele está comparando um texto com outro. É necessário que o Filho do Homem seja levantado, como a serpente foi levantada, para que todos os que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Sabe o que esse texto diz? Vamos contar a história. Jesus já estava fazendo sucesso em Jerusalém. As pessoas já estavam se aproximando de Jesus para ver do que se tratava. Eu entendo que tinham 3 tipos de pessoas que iam atrás de Jesus. O primeiro tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que ia atrás de Jesus porque Jesus estava na moda. E elas não poderiam ficar desantenadas. Não, eu não quero Jesus e eu não quero nada de Jesus. Mas está todo mundo indo, eu vou. Porque quando eu chegar em casa eu preciso ter assunto. E Jesus é o assunto do momento. Existe um segundo grupo de pessoas. Você não está nesse primeiro não, né? Tá. Existe um segundo grupo de pessoas. Aqueles que iam até Jesus exclusivamente porque queriam algo de Jesus. Jesus precisa de um milagre. Jesus precisa de um camelo novo. Jesus precisa de uma esposa nova. Jesus, estou com um problema aqui. Jesus, eu preciso disso, eu quero aquilo, me dá aquilo outro. Pessoas que iam até Jesus exclusivamente para receber alguma coisa de Jesus. E você sabe, se você se encaixa nesse grupo, quando você observa a sua oração. Como é a sua oração? Não precisa responder. Como é a sua oração? Você passa quanto tempo orando primeiro? Ou a sua oração é aquele telegrama? Deus, estou aqui, boa noite. Como que é a sua oração, o seu relacionamento? Você gasta 3 longos e eternos minutos com Deus? E desses 3 longos e eternos minutos que não passam nunca com Ele, quanto desses 3 minutos você pede? E quanto você agradece? Porque se você pede mais do que agradece, você está no segundo grupo da multidão. Pessoas que iam até Jesus só porque queriam alguma coisa. Mas claro, tem o terceiro grupo. E eu quero acreditar que somos nós, mesmo que não sejamos ainda. Um grupo que ia até Jesus não porque ele curava, não porque ele restaurava, não porque ele tirava os leprosos, os coxos, os cegos, porque ele tinha uma palavra boa. São pessoas que iam até Jesus porque diziam: Ele é o meu Salvador e eu não consigo fazer absolutamente mais nada sem a presença dEle.
Aquilo que disseram uma vez: para onde iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida? Pessoas que iam atrás de Jesus, não pelo que Ele tinha a oferecer, mas pelo que Ele era. Isso reflete a sua oração. Você por acaso já sentou na sua cama? Eu não sei qual é o seu lugar de oração. Eu gosto de orar de madrugada, que está todo mundo dormindo, ou na hora do banho. Queridos, eu acho que assim, no céu, o chuveiro é quase assim a porta do céu. Porque o telefone não toca, você não está com o celular na mão, ninguém te atrapalha. É o momento ideal para Deus falar com você. Aí você está lá debaixo da água, você fala: me lava, me limpa, me purifica. Fala comigo, Jesus. Só que se você está em qualquer outro lugar e começa a orar, daqui a pouco dá uma vontade de olhar para o telefone. Aí alguém escreve alguma coisa, você interrompe a oração para ver. Ou a campainha toca, ou passa um carro, ou alguém grita, ou o filho chora, ou o marido chama, ou a mulher chama. Banheiro é quase sagrado. Você entra, querido, se te atormentam num banheiro, manda ir de reto, Satanás. Fala: está repreendido, espírito do desassossego. É o momento de você falar. E nesse momento, como é o seu bate-papo com Jesus? Como você se relaciona com Ele? Ah, pastor, eu não sei orar. Querido, ninguém sabe orar. A palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como deve. É por isso que precisamos do Espírito Santo. Você acha que saber orar é o quê? Ter uma oração bonita? O que adianta ter uma oração bonita e um coração vazio? É melhor ter palavras simples com coração sincero. Uma vez Jesus entrou no templo, diz o Evangelho, e ele observou duas pessoas na frente da igreja. Uma estava com os braços bem altos, dizendo: ó, Todo-Poderoso das galáxias, quão bom é o Senhor, e eu tenho me espelhado tanto no Senhor, porque eu sou bom também. Eu sou maravilhoso. Eu não sou como as outras pessoas. E Jesus falou assim: ixi, estou ouvindo não. E tinha um outro simplesinho, que só batia no peito e dizia só uma frase: eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Jesus pergunta: quem você acha que orou com sinceridade? O fato não é não saber orar. O fato é ser sincero. É dizer: Jesus, hoje eu estou triste. Preciso contar uma coisa para o Senhor. Ou é dizer: Jesus, estou com muita ansiedade, vou numa entrevista de emprego. Vão comigo, que eu estou com medo. Jesus, eu não estou aguentando a bendita abençoada da minha esposa. Aquela mulher, se não for o Senhor, oh Deus, mas me dá paciência, porque se me der força, não dá certo. Ou você fala com seu marido: seja sincero com Jesus. E aí Jesus já estava famoso na época, e não fala por quê, mas ele estava num lugar separado à noite. E nesse dia, à noite, um dos caras mais importantes de Jerusalém foi escondido falar com ele. Nicodemos, um dos homens mais importantes. E ele vai à noite, porque ninguém poderia vê-lo. Porque ele não poderia dizer para ninguém que ele ia encontrar com Jesus. Porque afinal de contas ele era importante demais para isso. Só que Jesus está nem aí para a importância. Jesus está nem aí se quem vai encontrar com ele era a mulher pecadora, a adúltera, ou se era o cara do sinédrio, o presidente da república, o governador do estado, o doutor Nicodemos.
E Nicodemos já chega para Jesus dizendo quem ele era. Eu fico imaginando, Nicodemos chega diante de Jesus e fala: eu sei que o Senhor é Deus, o Senhor é o Cristo, porque ninguém pode fazer isso se não for de Deus. Aí eu falo: pô, mas Jesus já sabia quem ele era. Mas Nicodemos estava com o coração aberto. E ele começa a conversar. Um dos homens mais inteligentes de toda Jerusalém começa a fazer perguntas de criança para Jesus. Ele poderia tecer comentários que fossem, falar do tanto que ele sabia da Torá, da Bíblia de cor. Mas ele vai como uma criança diante de Jesus e fala: me ensina, me explica, o que está acontecendo? E Jesus fala: Nicodemos, você é tão inteligente, mas te falta uma coisa: nascer de novo. E um dos homens mais inteligentes daquela época, se não mais, ele era mestre da lei, vira para Jesus como uma criança, vira para o seu filho de 5 anos em casa, de 3 anos, de 6 anos, e fala assim: filho, você tem que nascer de novo. Possivelmente ele vai falar assim: eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe? Foi a resposta de Nicodemos, como uma criança aos pés de Jesus. E Jesus vira para ele como um pai e diz: ah, Nicodemos, eu não estou falando fisicamente, eu estou falando que você precisa pegar o seu coração, e o seu coração precisa ter uma nova vida. O seu coração precisa ter um novo encontro. Você está acostumado a decorar a Bíblia inteira, mas você não para prestar atenção no que Deus está dizendo para você. E aí chega o versículo 14. Jesus quer dizer para Nicodemos a função dele, de Jesus na terra. Ele vai dar a maior declaração do que ele veio fazer aqui. Qual era o propósito traçado desde antes da fundação do mundo? Porque diz Apocalipse que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus fazer o mundo, Jesus já tinha aceitado morrer por mim e por você. Mas esse é o momento em que ele vai contar pela primeira vez e revelar tudo o que ele ia fazer. Só que ele começa assim: Nicodemos, você não é inteligente? Nicodemos, você não conhece muito da Bíblia? Então eu quero te dizer uma coisa. Lembra da serpente de Moisés? Quem aqui lembra da serpente de Moisés? Ninguém lembra da serpente de Moisés. 1, 2. Quem lembra da serpente de Moisés? Ninguém lembra da serpente de Moisés. Você lembra? Isso aí. Mas Nicodemos sabia. Então vamos ver que raio de serpente é essa? Números 21. Jesus vai falar dessa serpente antes de dizer a missão dele na terra. E diz assim, Números 21, a partir do 4. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Só uma pausa aí, deixa eu te situar. O povo tinha saído do Egito. Lembra do Egito? Você viu a novela? Né? Não leu a Bíblia, mas viu a novela. O povo saiu do Egito. Teve as 10 pragas, Moisés tira o povo do Egito. Mas aquela travessia que do Egito até a terra de Canaã levaria 40 dias andando com calma, parando para respirar, para almoçar, ao invés de 40 dias, levou 40 anos.
por causa de uma coisa: dom de língua grande. O povo falava demais, o povo murmurava tudo, não pensava um minuto, só reclamava. Se a lição da noite para você: se sua vida está parada, bota um freio na tua língua. Se não está rompendo alguma coisa, filtra os teus lábios. Porque a travessia de 40 dias demorou 40 anos, só porque o povo murmurava. Então, se você está assim, se você para em casa e fala assim: eu não sei porque não está rompendo. Já viu essa expressão? Eu não sei porque chega na hora e dá tudo errado. E toda hora eu vou e dá errado, eu vou e dá errado, eu vou e dá... Está acontecendo alguma coisa que o negócio não está fluindo. Já ouviu essa expressão? Ah, será que eu estou com energia negativa? Não, querido. A travessia pode ser mais rápida. Bota um freio na língua. Toda vez que você quiser falar alguma coisa ruim, profetiza. Ah, pastor, eu não vou mentir, não vou falar coisa boa se não é coisa boa. Não estou falando para você mentir, eu estou falando para você profetizar, declarar bênçãos. Entendeu? Seu vizinho é uma bênção. Eu tive um vizinho, queridos, que assim, várias vezes eu pensei que ele era o anticristo. Várias vezes. Eu falei: Deus, o anticristo está reinando. E ele está aqui na minha porta. E se eu não... daqui a pouco vai chegar a besta e o falso profeta. Quando ele dava festa na casa dele, eu achava sinceramente que o inferno tinha tomado conta do país. Porque ele era um vizinho, ele gostava de bater um tambor. E ele sabia que eu era cristão. Então o que ele fazia? Ele amplificava os tambores com o microfone, caixa de som, botava a caixa de som na janela, virado para o meu quarto. Quando ele terminava de bater o tambor, aí ele começava os louvores dele, que eram funks proibidão. Entre um funk e outro, daqueles bem nojento, ele dava rajada de palavrão. Eu falava: Deus, eu não sei se eu peço para o anjo vir botar todo mundo cego e mudo, ou se eu oro para converter, porque está difícil aqui. Murmuração. Até que um dia eu falei: Deus, eu não posso travar a minha vida por causa da vida dele. Me ensina a abençoar. Me ensina a passar perto da casa dele e falar: oi, bom dia, Deus abençoe. Eu queria dizer: o diabo te carregue. Mas eu falava: Deus te abençoe. Que sua casa seja cheia de paz. Queridos, a vida dele eu não sei se mudou, mas eu sei de uma coisa: ele mudou. Ele deixou de ser meu vizinho. Mudou uma velhinha para lá do círculo de oração da igreja da Assembleia de Deus. Usava um coque desse tamanho. A mulher eu já chegava do lado de fora, ela: paz do Senhor! Eu falei: glória a Deus. Muito melhor. Há poder nas suas palavras. O povo que demoraria 40 dias, demorou 40 anos. E um desses problemas foi exatamente Números 21, que a gente vai continuar agora, no versículo 5. E falou contra Deus e contra Moisés. O povo estava muito impaciente no caminho. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês me tiraram do Egito, para que nós venhamos a morrer no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos o maná que cai do céu. Vai dar ruim. Eles começaram a reclamar da comida que Deus dava para eles. Eles estavam com saudade do Egito. Já teve saudade? Não mente não. Lembra? De vez em quando fala assim: poxa,
Dá saudade de fazer aquelas coisas que eu fazia. Está aqui o povo. Tiveram saudade, e eles eram escravos. Eles estavam com saudade de serem escravos de novo. E começaram a reclamar das bênçãos de Deus. Porque caía maná do céu e eles falaram: essa comida é horrível. Olha o que acontece no versículo 6. Então o Senhor Deus enviou serpentes venenosas que morderam o povo no meio do deserto, e muitos começaram a morrer. Então o povo se desesperou e foi a Moisés e disse: pecamos. Pecaram, né? Agora quer falar que pecou. Todo mundo sendo picado por cobra. Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Por favor, ore ao Senhor e tire a serpente do meio de nós. E Moisés orou. O Senhor disse a Moisés: faça uma grande serpente de bronze e coloque no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, sobreviverá. Versículo 9. Moisés fez uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e era curado. Algumas coisas me chamam a atenção. Por que serpente? Por que bronze? E por que olhar? Porque não só dizer, Deus me cura. Porque cada vez que você era picado pela serpente naquele dia, naquele momento da história, você precisaria olhar para saber que aquilo era consequência do seu pecado. E que aquela serpente iria tomar o lugar do seu pecado. E por isso você iria viver. Sabe o que significa bronze na Bíblia? Julgamento, purificação. Todas as vezes que alguém olhava para a serpente de bronze, Deus estava dizendo: a sua culpa vai deixar de existir, o seu pecado vai deixar de existir. Eu tomo sobre mim a culpa do seu pecado. Eu trago sobre mim o juízo do seu pecado. Eu reconheço como é o seu pecado, por isso em forma de serpente. Mas para isso, você tem que olhar para o madeiro. Engraçado é que hoje em dia nós temos um símbolo muito parecido com esse, que o nosso cameraman, data showman, vai colocar, que veio exatamente disso daí. O símbolo da medicina. A serpente pendurada numa haste para trazer cura. Os médicos para trazerem cura. Surge lá no deserto com Moisés. A Bíblia tem todas as respostas, é a gente que não sabe perguntar. E agora Jesus está diante daquele mestre da lei, voltando lá para João 4, e diz para ele: olha só, lembra, Nicodemos, daquela serpente lá no deserto? Lembra dela? Lembra que o povo tinha pecado demais, sobremaneira, e a única forma de ter redenção era eles olharem para alguém que levou sobre si a culpa do pecado? Lembra desse momento histórico que nunca antes houve e nunca depois aconteceu? Vai ter que acontecer de novo, Nicodemos. Só que dessa vez, não com um bronze, não com um animal. Dessa vez com o próprio Filho de Deus. Porque quando a pessoa olhar para o novo madeiro,
para o novo sacrifício, ela não apenas será curada, mas ela será salva. Depois de explicar isso, ele abre o versículo 16. E ele começa dizendo: antes da fundação do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Nicodemos, que me enviou, para que todo aquele que crer, olhar, não morra pela picada da cobra, que trouxe o pecado lá no jardim do Éden. Não morra, mas não seja apenas curado, tenha a vida eterna. Eu quero mostrar duas situações para você que a Bíblia fala sobre bronze, o tabernáculo, para vocês verem como o bronze na Bíblia fala sobre juízo, sobre redenção. Isso aqui é uma figura do tabernáculo. Aqui é o átrio. Aqui é o santo lugar. E mais aqui para dentro, onde ficava a Arca da Aliança, o Santo dos Santos. Aqui as pessoas entravam com um cordeiro, para oferecer o cordeiro em pedido de perdão pelos seus pecados. Esse era o altar do holocausto. Aqui o cordeiro era degolado, o sangue passado na testa da pessoa e depois jogado o sangue nos chifres do altar. Esse altar do sacrifício era feito de bronze. Ele é chamado altar de bronze. Só que o sacerdote, depois de fazer esse ritual, ele estava todo sujo. Ele estava imundo, com sangue, com restos de animal. Então ele não poderia entrar dentro do santo lugar imundo, com os pecados dos outros, porque um sacerdote não poderia levar sobre ele o pecado. Só uma pessoa pôde levar sobre si o pecado, e não era esse sacerdote. Então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ir até a bacia de bronze e se lavar, purificar, para poder entrar no santo lugar. Presta atenção nesse altar aqui. Todas as vezes que alguém pecava, ela levava um cordeiro diante do sacerdote. O sacerdote pegava o cordeiro, cortava a garganta, pegava aquele sangue, encostava na testa da pessoa. Quando o sangue do cordeiro encostava a testa da pessoa, os pecados dela eram purificados. Ele pegava o resto do sangue e jogava no altar. Só para você ter uma visão mais completa do resto do tabernáculo, bota outra imagem aí. Um dia a gente faz um intensivão sobre o tabernáculo, sobre cada um dos pontos dele, entendeu? Que cada detalhezinho é uma coisa, mas esse não é o nosso foco hoje. Esse é o altar quando a glória de Deus vinha. Esse era o tabernáculo. Quando o sacrifício feito aqui, pelo sacerdote, depois de lavado, entrava, era aceito por Deus, a glória se manifestava. Esse era o tabernáculo que Davi construiu para adorar a Deus. Mas o nosso foco é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que isso tem a ver com a serpente? E o que isso tem a ver com o altar do sacrifício? Vamos voltar para o Éden. Eu gosto muito do Éden. Qual é o nome do primeiro homem do Éden? Adão. Sabe qual é o nome da terra em hebraico? Adamá. Então Deus criou a terra. Então Deus criou Adamá. Adamá é terra. Quando ele tira da terra e faz um ser, ele tira o último azinho de Adamá e fica Adão.
Adão. Adão significa feito de terra, tirado da terra. Só que entra o pecado no mundo. E como eu disse para vocês, para ter redenção, o sangue do cordeiro tinha que tocar a testa da pessoa e tinha que tocar o altar. Então eu faço uma pergunta: quando você teve um encontro com Jesus, Jesus tocou em você? Mas eu quero perguntar fisicamente. Quando você disse: Jesus, eu quero que o Senhor tome conta da minha vida. Eu não quero mais ser regido por cobras que me picam, que me ferem. Eu quero não só olhar para o Senhor, mas eu quero crer que o meu amanhã e o meu futuro está garantido em Ti. Toma conta da minha vida, Jesus. Quando você falou isso, Jesus apareceu na sua frente e falou: opa, cheguei. Pegou uma peixeira, deu um corte num braço, pegou o sangue dele e pá, na sua testa. Aconteceu isso? Não? Não? Sério? Aconteceu? Jesus apareceu para você e colocou o sangue dele em você? Não. Então como que o sangue te tocou? Porque a Bíblia não muda. E ela deixa bem claro que para ter redenção, remissão, o sangue precisa me tocar. Se o sangue não te tocou, como que há redenção para você? Não estou falando de forma espiritual. No Velho Testamento, no Antigo Testamento, nesse momento aqui, o sacerdote não falava de forma espiritual, falava: o sangue vai te tocar aí onde você estiver, receba. Como que o sangue te tocou? Como que você tem certeza que Jesus está dentro de você? 2000 anos atrás, um homem pisou nessa terra e ele disse: eu sou o Cordeiro, eu sou o novo Cordeiro, e eu vou dar o meu sangue para vocês. Eu serei pendurado agora no lugar da serpente para trazer cura. Serei pendurado no madeiro, porque o madeiro naquela época significava maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Era a sentença para o pior dos crimes. Jesus está dizendo: eu vou até lá. E eu não sei se você sabe, mas um homem adulto tem no seu corpo entre 4,5 e 6 litros de sangue. Jesus foi cuspido, torturado, chicoteado, escarnecido, quase sem forças. Colocaram a cruz nos seus ombros, um pedaço dela, arrancaram as suas roupas e levaram ele para o alto do Monte da Caveira, o Calvário. Chegando lá, se já não fosse boa o suficiente a tortura, eles perfuraram os seus pulsos, os seus pés, colocaram uma coroa de espinho e lhe suspenderam no madeiro. O seu sangue começou a escorrer, o seu sangue começou a vazar, o seu sangue começou a descer pelo seu corpo, pelas suas pernas, pelos seus pés. Mas o que acontece quando alguém perde muito sangue? Ela desmaia, ela fica fraca e desmaia. Alan, se você perder 3 litros de sangue, o que acontece? Você levanta? Você desmaia. Sabe o que Jesus fez? Você sabia que no seu corpo você tem praticamente 2 corações? Um ele bate aqui, bombeia, e um outro é chamado de aparelho linfático. Ele fica nas suas panturrilhas e ele bombeia
o sangue de volta para o corpo. E o aparelho linfático é feito de água. Jesus começou a dar o seu sangue, mas ele disse: eu não posso desmaiar. Eu não posso deixar sangue dentro de mim. Eu preciso dar cada gota em favor das pessoas. Por uma forma milagrosa, miraculosa, o seu aparelho linfático começou a funcionar. No entanto, que quando o soldado perfurou o lado de Jesus, diz a palavra de Deus, que saiu sangue e água. A ponto de Jesus só morrer quando não tinha mais nenhuma gota de sangue dentro dele. Ele disse: eu não posso voltar para o Pai, eu preciso purificar toda a humanidade. Mas a pergunta que não quer calar é: como que o sangue me tocou, se Jesus não apareceu na minha frente e passou o sangue dele em mim? O sangue escorreu pelo seu corpo, o sangue escorreu pelas suas pernas, o sangue escorreu pelos seus pés, o sangue escorreu pela cruz, e o sangue tocou a terra. Diz a palavra de Deus que ele não tocou árvores, pedras, pessoas, ele tocou a terra, ele tocou Adamá. Quando o sangue toca a terra, ele purifica a terra. Quando ele purifica a terra, ele purifica todos aqueles que são feitos de terra. Eu e você. Literalmente você pode dizer: tem sangue de Jesus em mim. Tem DNA de Jesus em mim, fisicamente. E sabe o que acontece quando o sangue toca a terra? Diz a palavra de Deus que quando o sangue de Jesus encostou no chão, o chão começou a se estremecer, houve terremotos, pedras rolaram, crateras se abriram e até mortos ressuscitaram. Quando o sangue de Jesus toca na gente, há um rebuliço dentro de nós, coisas que estavam mortas voltam a viver, sonhos perdidos são restaurados. Mas uma coisa tem certeza: a terra não consegue ficar do jeito que ela era. Mas pastor, o senhor disse que a Bíblia não muda, não é? É. E o senhor disse que o sangue precisava passar na cabeça da pessoa, né? É. Mas o senhor também disse que o sangue precisava tocar o altar. Queridos, a Bíblia não muda. Porque se bastasse apenas ser feito de terra, todas as pessoas do mundo estariam salvas, porque elas têm o sangue de Jesus. Onde está a diferença? Quando elas olham para o altar. Quando elas olham para o altar, o sangue do altar passa a ter sentido. O sangue do altar traz o reboliço. O sangue do altar gera restauração. É por isso que lá em Números 21, as pessoas precisavam olhar